mal. E como nós vivemos em um mundo mal, nós podemos sofrer algumas coisas. Não é porque eu estou sofrendo alguma coisa, porque eu estou pagando alguma coisa, não. Porque quando o texto que eu li aqui, Jesus disse assim, ó, aquelas pessoas que morreram na torre, elas não eram piores dos que ficaram vivos. Ou seja, foi uma fatalidade. De junho de 2026. Às vezes acontece fatalidade nesse mundo que a pessoa sofre porque nós vivemos no mundo mal. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Conseguem? Brasil, e se você estiver passando por alguma dificuldade, não é porque você está pagando algo que você fez. Não necessariamente, porque às vezes nós colhemos os nossos atos, mas às vezes nós colhemos aquilo que este mundo traz. Esse mundo só traz maldade. É o primeiro ponto. Não necessariamente as pessoas que sofrem são as que são más, certo? E o segundo ponto, que é algo que é muito interessante, que revoltam algumas pessoas, né? Quando há sofrimento e problemas com pessoas que você julga que são boas. Por exemplo, é quase que unânime, aliás, na verdade é unânime. Quando nós vemos criança sofrendo alguma coisa, o nosso coração fica muito apertado, muito triste. Porque no nosso entendimento, criança não era para sofrer nada, né? Quando você vai ali no Albert Sabin, você vê que muitas crianças estão lá doentes, né? Com câncer, com outras doenças que criança não deveria ter, né? Tem um pastor que diz assim, crianças e doença não deveriam existir na mesma palavra, né? Mas quando a gente percebe que algumas pessoas que a gente acha que não deveria sofrer, sofrem, a gente fica se perguntando. Assim como não necessariamente as coisas acontecem com pessoas más, as pessoas boas, por estarem em um mundo pecaminoso, um mundo que virou as costas para Deus, nós sofremos consequências de viver neste mundo. Imagine que nós estivéssemos em guerra mesmo, porque nós estamos em uma guerra espiritual. Todos nós aqui participamos de uma guerra espiritual, onde Jesus luta pela sua vida e Satanás também luta pela sua vida. Jesus Cristo luta pela sua vida para lhe salvar. Satanás luta pela sua vida para lhe destruir, certo? Mas imagine que todos nós estivéssemos aqui em uma guerra mesmo física, como Ucrânia está tendo lá com a Rússia, como acontece nos países lá, Jerusalém, palestinos, pronto. Então tem coisas que acontecem porque o mundo está em guerra, porque eles estão em guerras, né? As pessoas lá passam fome, não dorme direito, porque uma pessoa que está em guerra, ela fica esperando qualquer momento algo acontecer, uma bomba cair, um tiro acontecer, vive em estado de alerta constante. E isso é natural de quem está em guerra. Então, pessoas inocentes numa guerra sofrem. E a maioria que são civis, a maioria que morre, né? E nós estamos participando estamos enfrentando uma guerra espiritual. Então, é por isso que muitas pessoas inocentes nesse mundo sofrem. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista somos responsáveis pelo que sofremos, e quando as pessoas que nós julgamos ser inocentes sofrem, não é porque elas merecem, é porque nós vivemos em um mundo mal e dominado por Satanás. O que Deus prometeu para a gente, para mim e para você, não foi uma vida boa aqui nessa terra. Deus não prometeu para você vida eterna aqui nessa terra. Deus prometeu vida eterna para você em uma nova terra. Deus não lhe prometeu livrar de todas essas doenças. Se você fosse me perguntar se eu queria viver eternamente nessa terra, eu ia dizer para você que não. Aqui nessa terra, eu não gostaria de viver eternamente. Apesar de eu não querer morrer, porque ninguém quer morrer. Mas eu não queria viver eternamente nessa terra, porque é muita dor e muito sofrimento. Aqui nessa terra aí já vem a história de Jó, né? A gente não tem perspectiva de coisas melhores. A gente tem perspectiva das coisas ruins, mas pela graça de Deus, Ele nos protege de muitas coisas que acontecem. Mas algumas coisas acontecem pelo fluxo desse mundo, nós sofremos. A primeira coisa é que nem sempre só as pessoas más sofrem. Nós também, pessoas boas, nós também vemos pessoas boas sofrendo. Segundo, existe sim
em uma guerra, nós estamos em uma guerra espiritual, crianças, pessoas idosas, pessoas que são boas, que não merecem sofrer algumas coisas, e elas sofrem porque nós estamos vivendo nesse mundo de pecado. E aí tem duas partes desse texto que nós lemos, que eu gostaria de vocês lerem novamente, que é o terceiro ponto que eu queria falar com vocês, no versículo, capítulo 13. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja assim, Adventista do sétimo dia do bairro de Alvorada. Estamos exatamente na noite de sexta-feira do dia 12 de junho de 2026, dia dos namorados. Exatamente a rua Luiz Marães, bairro Alvorada, Fortaleza, Ceará, Nordeste do Brasil. E este que está proferindo nesse exato momento a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo é exatamente o professor Fernando Veras, integrante da Igreja Adventista do sétimo dia do bairro, para que a gente não sofra uma morte, ou como o irmão seu Batista aqui falou, né? As pessoas vão pagar aqui nessa terra, mas também vão pagar depois da morte, né? Para que nós não possamos passar por isso, o que a gente precisa fazer? Que o verso disse 2 vezes. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Certo? Jesus diz assim, vocês não se preocupem que as pessoas más morrem, somente as pessoas más sofrem. Não, o sofrimento pode vir para qualquer pessoa, ela seja má ou seja ela seja boa. Isso vem para todo mundo. Mas a nossa preocupação não está em quando nós vamos sofrer ou em quando nós vamos morrer. A nossa preocupação não é essa, porque todos nós, se Cristo não vier, iremos passar pela morte. Mas o dia e a hora ninguém sabe. Exatamente, o dia e a hora ninguém sabe. Mas nós devemos estar preparados para este momento. Preparados como? Nós, quando morrermos, devemos estar em paz com Deus, para podermos morrermos ou nos encontrarmos com Ele de maneira salva. E para isso, nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender dos nossos pecados. O que nós pensamos normalmente? Nós pensamos assim, eu não mato, eu não roubo, eu não adultério, eu não faço mal a ninguém, por isso eu não preciso de me arrepender de nada. Não é dessa forma que funciona em relação à Bíblia, certo? A Bíblia, ela fala que todos nós somos pecadores. E nós precisamos, é verdade, e nós precisamos nos arrepender de nossos pecados. Como é teu nome? Francisco disse algo aqui interessante, que é assim que a Bíblia fala, porque assim, a Bíblia diz assim, se eu penso algo mal e não executo, mas eu pensei e eu pequei. E eu preciso pedir perdão a Deus para que Ele me perdoe, me arrependa e abandone aquilo, deixe de fazer aquilo. A nossa principal preocupação deve ser nos arrepender de fazermos... Nós temos que ocupar a mente, tirar o pensamento do mal. Exatamente. E para que nós possamos tirar o pensamento do mal, nós precisamos alimentar a nossa mente com as coisas do bem. E a principal fonte que nós temos de alimentar a nossa mente com as coisas certas, ela está aqui, a Bíblia. Se você quer alimentar a sua mente e a sua cabeça com as coisas certas, você precisa passar tempo com esse livro. Você precisa ler esse livro, você precisa entender este livro. Está toda a verdade e é o mapa da saída. Exatamente. Aqui contém a verdade, né, que é Cristo Jesus e o mapa da saída. Caminho, né, o mapa para nós chegarmos até Ele. Querido, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Jesus Cristo aqui disse 2 vezes, se arrependam dos seus pecados. A nossa preocupação deve ser essa. E o que é pecado? É toda vez que você faz algo que desagrada a Deus. Como é que você vai saber aquilo que desagrada a Deus? O Espírito Santo vai colocar no seu coração, mas principalmente você vai encontrar essa resposta na Bíblia. Você precisa entender isso, sabe? E tem um versículo que eu gosto bastante, que está lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja
Adventista do sétimo dia do bairro de Alvorene. Noite de sexta-feira, do dia 12 de junho de 2026. Este é o professor Fernando Veras. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim, ó. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele fala aqui? Que nós não devemos nos conformar com as coisas deste mundo. Nós não podemos nos conformar com as coisas deste mundo. Pedro negou Cristo por 3 vezes. Quando o ressuscitou, até ele disse, Pedro, tu me ama. Ali, Senhor, eu te amo. Segunda vez, Pedro, tu me ama. Aí Pedro disse, amo, Senhor. Terceira vez. Aí Pedro responde, Senhor, mas tu já me perguntou 2 vezes, agora vai para a terceira. Pedro, mas tu me ama? Amo. Aí Deus foi dar a resposta para ele. Pedro, tu me amas, né? Apacenta as minhas ovelhas, né? Ligou aqui com... Exatamente. E nós precisamos não nos conformarmos com este mundo, com a maldade que há neste mundo, com o controle deste mundo. Nós precisamos ir até Cristo e nos arrepender. Todos nós precisamos da presença de Deus e nos confessarmos a Deus aquilo que nós fazemos. Certo? A nossa preocupação muitas vezes está naquilo que não é importante. Aqui as pessoas, no texto que eu acabei de ler, estavam preocupando, achando que eles tinham a ideia de que as coisas más só aconteciam, as coisas ruins só aconteciam com as pessoas más. E Jesus Cristo veio para dizer que não. Porque pessoas boas, elas também sofrem. Mas a nossa principal preocupação não deve ser se nós vamos sofrer ou deixar de sofrer, é se nós estamos salvos ou não salvos. E para isso nós precisamos arrepender-nos dos nossos pecados. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele fala no coração de cada um de nós. Ele fala nos nossos corações dizendo aonde nós estamos pecando e aquilo que nós precisamos mudar. Deus, ele fala para você, fala para todos nós aquilo que nós precisamos mudar de direção. E o meu desejo nesta noite é dizer para você que você tem um Deus que te ama e Ele está esperando você se arrepender dos seus pecados. Jesus falava com nós, quando Jesus falava com nós, Ele não falava assim como ele falava com nós. Isso é verdade, certo? Ele estava com sede. Peça a Deus, diga assim, Senhor, onde é que eu estou errando na minha vida? O que é que eu estou fazendo que eu estou indo contrário àquilo que o Senhor fala? Que pecado eu estou cometendo? Por quê? Porque algumas vezes nós somos cegos em relação a nós mesmos. Porque nós somos muito fáceis em julgar as outras pessoas. Mas como somos nós, quando encontrar os erros em nós, quando reconhecer os nossos pecados é mais difícil. E Jesus Cristo assim, ó, se arrependam dos seus pecados. E nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos confessar a Deus, pedir que Deus nos perdoe. E nesta noite eu gostaria que você, ou aqui ou em casa, peça a Deus perdão pelos seus pecados. Porque a Bíblia fala que Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. A Bíblia fala que Ele pega os nossos pecados, joga nas profundezas do mar e dele não se lembra mais. Mas nós precisamos ir até Cristo, nos arrepender dos nossos pecados e abandonar os nossos pecados. Nós precisamos abandonar nossos pecados. E o meu desejo para a minha vida e para a sua vida é que você e eu tenhamos nossos pecados perdoados, porque foi por isso que Cristo morreu. E todos os sofrimentos que você vê na vida, o maior inocente que pagou, que sofreu, quem foi? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não merecia morrer, ele não merecia passar tudo aquilo que ele passou, mas ele passou por quê? Porque ele ama a você. Jesus Cristo, ele ama a nós, ama você de um ponto tão alto que ele deu a sua vida para que nós tivéssemos a vida eterna. E para isso, nós precisamos ir até Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos salve para a glória dele e que um dia, em breve, nós possamos nos encontrar com nosso Deus no céu. Que Deus nos abençoe.
Vamos ficar em pé para nós orarmos. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Oremos. Bondoso Deus, nós sabemos que as coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Nós estamos vivendo um mundo de pecados, onde Satanás ele reina, onde esse mundo é mau, onde cada vez mais o amor tem se esfriado. E nós pedimos, Senhor Deus, para que nós possamos enxergar no meio desse mundo turbulento para a direção certa. E a direção é a Tua palavra, a direção é Jesus Cristo. Pai querido, nos perdoe pelos nossos pecados, que nós possamos ir até o Senhor todos os dias e arrepender-nos do mal que nós estamos fazendo. E além de arrepender, que nós possamos abandonar, que nós possamos deixar de praticar essas coisas. Te peço, Senhor Deus, que o Senhor fale fortemente no coração de todas as pessoas que estão aqui, para que elas tenham uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, a salve para o Teu reino. O mais importante em nossas vidas é um dia podermos Te ver face a face e desfrutar das bênçãos que o Senhor tem preparado para nós no céu. Por isso, Pai querido, perdoe pelos nossos pecados e nos salva para o Teu reino. É o que Te pedimos e Te agradecemos no doce nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Tenhamos uma boa noite na presença de Deus. Estamos todos convidados ali para participarmos ali desse momento de confraternização através da sopa. Deus nos abençoe. É isso, senhoras e senhores. Portanto, concluída a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, muito bem proferida, como é todas as sextas-feiras, por um integrante da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Avorene. Desta feita pelo professor Fernando Veras. Portanto, encerramos aqui o vídeo de hoje, nessa noite do dia 12 de junho de 2026, né? Dia dos Namorados. E só podemos dizer mais uma vez, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana e com certeza um culto legal. Agora vamos tomar aquela sopa. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Jesus. Tchau, tchau. E é de feijão, ó. Praticamente uma feijoada.